Boa noite a todos, aqueles que estão nos visitando essa noite, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. O título da pregação dessa noite é A Graça de Ser Usado por Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bom, declaramos isso através da nossa adoração. Queremos também declarar isso com palavras em oração. Obrigado a Deus por estar conosco a todo momento, nos acompanhar em nossas fraquezas, nos assistir, nos fortalecer. Nós que somos tão frágeis e pequenos, precisamos tanto do Senhor. Suplicamos, ó Deus, que nos capacite agora a termos a reverência devida, adequada, o espírito submisso à Tua palavra, para que possamos juntos refletir e crescer naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado por este culto, obrigado por mais essa oportunidade de adoração. Em nome de Jesus, amém. Estudando o ministério do apóstolo Paulo, nós temos aprendido que a vida é composta de muitas reviravoltas. A vida é composta de muitas mudanças. O apóstolo Paulo, descrito por Lucas em Atos, passando por cada cidade dentro desta missão de fundar igrejas, ele passa por muitos desafios, mudanças de estratégias missionárias, e ele precisa rever vários aspectos em relação à sua própria saúde, sustento, e como ele pode ser mais útil para o reino de Deus. Na semana passada, nós começamos a estudar a respeito da chegada do apóstolo Paulo a uma nova cidade, a cidade de Corinto. Paulo escreve 2 cartas para a igreja que foi fundada nessa cidade. Inclusive, hoje nós iremos ver alguns aspectos e vamos entender, inclusive, um pouco melhor até estas cartas. Nós estamos praticamente no final da segunda viagem missionária, narrada por Lucas aqui no livro de Atos. Paulo partiu de Atenas, um grande desafio para a vida dele, e chegou agora à cidade de Corinto. A cidade de Corinto distava cerca de 80 quilômetros de Atenas. Atenas e Corinto não são apenas 2 regiões ou cidades diferentes. Na realidade, são 2 mundos diferentes, são 2 cosmovisões completamente diferentes. Em Atenas, Paulo precisou lidar com os estudiosos gregos. O grande desafio foi lidar com o pensamento filosófico. Era uma cidade extremamente arrogante, por se achar o centro do conhecimento do mundo antigo. Agora, em Corinto, Paulo está diante de uma outra realidade. Corinto era uma cidade grande para a sua época. Corinto já era uma espécie de metrópole, possuía cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade rica, que possuía um comércio muito forte. Além disso, era uma cidade portuária. Estas informações, elas são extremamente relevantes para entendermos as cartas de Paulo à igreja, como nós iremos inclusive perceber hoje, informações como uma cidade comercial e uma cidade portuária. Corinto era uma espécie de parada obrigatória para todos os barcos comerciais de sua época. Como normalmente acontece e ocorre numa cidade portuária, os barcos atracavam para desembarcar mercadorias e os marinheiros que estavam há meses no mar saíam para a cidade
e muitos deles iam em busca de promiscuidade. A cidade de Corinto era uma cidade tão imoral que havia um templo religioso, o templo da deusa Afrodite, em que se oferecia nos seus cultos atos e atividades sexuais. Na época de Paulo, havia cerca de 1000 prostitutas cultuais na cidade de Corinto. Mas, segundo os historiadores, a cidade chegou a ter cerca de 10.000 prostitutas cultuais na cidade. Ou seja, muitas mulheres em Corinto entregavam seu corpo como uma forma de espiritualidade. A cidade não apenas normalizou este sexo desenfreado, mas acabou espiritualizando a prostituição. Na língua grega, nós temos inclusive algumas expressões para lidar com a imoralidade dessa cidade. Por exemplo, se prostituir passou a ser conhecido na história como se corintianizar. E isto se tornou um termo para prostituição. As próprias prostitutas carregavam esse nome das corintes, elas eram consideradas prostitutas. Meus irmãos, essa é a razão de encontrarmos na primeira epístola do apóstolo Paulo, por exemplo, tantas passagens tratando sobre a relação sexual que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo vê a necessidade de instruir a igreja sobre um tema que ela necessitava por conta de toda a tradição e da cultura. Também é a razão de Paulo falar na primeira carta do véu e do cabelo comprido das mulheres, para que elas pudessem se diferenciar da aparência destas prostitutas cultuais que tinham normalmente o cabelo raspado ou um cabelo muito curto. Nesses atos, nessas liturgias sexuais, elas raspavam a cabeça e normalmente eram conhecidas na cidade por ter o cabelo curto ou a cabeça raspada. Isto explica muito do texto que o apóstolo Paulo fala. Nós iremos ver também que essa cidade, por ser uma cidade forte em sua economia, em seu comércio, Paulo também vai falar bastante sobre sustento, sobre manutenção, e nós iremos, inclusive, perceber essa ênfase hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18, texto que nós estamos explorando, Atos, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero basicamente perceber uma mudança que vai ocorrer no ministério do apóstolo Paulo e explicar e enfatizar aqui essa mudança. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Vamos ficar por aqui. Lemos no versículo de número 3 que o apóstolo Paulo precisou, por um pouco de tempo, trabalhar fora do ministério para sustentar o próprio ministério.
Fomos informados por Lucas que o apóstolo Paulo tinha outras capacidades, tinha então outra profissão, ele fazia tendas. Vimos na semana passada que esta sua habilidade, inclusive, o ajudou a se aproximar de um casal, Áquila e Priscila, um casal que se tornou tão importante para o apóstolo Paulo que, quando ele viaja para Éfeso na continuação da viagem missionária, ele leva este casal para que eles pudessem também agora participar da obra missionária. Não era o ideal que Paulo tivesse que trabalhar fora, ter um trabalho extra e, ao mesmo tempo, estivesse no ministério, mas foi necessário, inclusive para mostrar às pessoas de Corinto, que ele não era um falso mestre interesseiro, como aqueles que eles já conheciam muito bem na cidade. Nós iremos perceber isso. No versículo 5, nós temos uma mudança na estratégia missionária de Paulo, que vai afetar a própria vida dele e afeta a obra missionária. O texto diz que, finalmente, seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, que não tinham chegado até aquele momento, ele estava aguardando desde Atenas, eles finalmente chegaram, eles desceram, eles vieram da Macedônia. A Macedônia foi a região que o apóstolo Paulo passou, fundando igrejas, Tessalônica, Filipos, a própria cidade de Bereia, e Timóteo e Silas permaneceram ali por um tempo, e agora nós sabemos a razão da permanência deles. Eles chegam e eles agora trazem da parte da Macedônia, como nós iremos perceber, uma oferta para manter o apóstolo Paulo no ministério, para manter o apóstolo Paulo em sua viagem. O apóstolo Paulo é mencionado no versículo 5, que com a chegada de Silas e Timóteo, ele passou a se entregar totalmente à palavra. O que significa exatamente se entregar totalmente à palavra? Paulo deixou de fazer tendas. Paulo abriu mão desta sua outra profissão, função, para que ele pudesse agora focalizar no ministério e pregar o evangelho. Aquela tinha sido uma necessidade momentânea por parte do apóstolo Paulo. Ele continuaria sem receber nada em Corinto, nós vamos entender bem este contexto, mas com a chegada de Silas e com a chegada de Timóteo, esta oferta que eles trazem da Macedônia, ele não precisa mais trabalhar fazendo tendas e ele consegue agora se dedicar como ele realmente gostaria, integralmente no ministério, na pregação da palavra. Quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, em sua segunda carta, Paulo escreve essas duas cartas inspiradas. Nós temos outras duas cartas que Paulo escreve a Corinto, mas não são cartas inspiradas, por isso elas não ficaram registradas. Nessas cartas registradas, na segunda carta, ele faz questão de tratar deste episódio que nós estamos lendo, da chegada de uma oferta vinda da Macedônia. Veja que Silas e Timóteo estão vindo da Macedônia e abençoam Paulo a ponto dele não mais precisar trabalhar. E o apóstolo Paulo vai aproveitar desta situação para trazer um ensinamento espiritual para a igreja de Corinto a respeito da manutenção, do sustento dos obreiros de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler um dos textos mais bonitos que existe nas Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai falar várias vezes a respeito das ofertas que são levantadas para abençoar e suprir a necessidade dos santos. O que é interessante é que a igreja da Macedônia, ela é mencionada praticamente todas as vezes que o apóstolo fala de uma oferta que é enviada, uma oferta abençoadora, quer seja para socorrer a igreja em momentos de dificuldade, quer seja para socorrer os missionários. Esta é uma passagem marcante no ministério do apóstolo Paulo, e ele vai se aproveitar da igreja da Macedônia, do seu exemplo, para trazer um ensinamento para a igreja de Corinto. E nós vamos entender o porquê que ele faz isso. Paulo vai falar que existia uma honra de ser usado por Deus para abençoar o povo de Deus, o reino de Deus, para abençoar aqueles que estão à frente da obra, missionários, pastores. Paulo afirma que as igrejas da Macedônia receberam uma graça. Foi concedida às igrejas da Macedônia a graça de participar, a graça dada por Deus para que eles pudessem ser usados. Como assim a graça de participar da assistência? Paulo enxerga, meus irmãos, que ser usado para sustentar e manter a igreja de Cristo, abençoar o povo de Deus em necessidade, manter a obra missionária, é uma graça que Deus concede ao seu povo. Não deve ser visto por nós como um peso à contribuição. Não deve ser visto por nós como um fardo, mas fazer parte do sustento dos missionários, dos obreiros, manter a igreja e o reino de Cristo, é um favor que nos é concedido, um favor imerecido. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos participar da obra de Deus. Nós não merecemos a honra de contribuir para que o reino de Cristo avance e aumente. Mas Deus nos dá uma honra que nós não merecemos, e isto é graça. Muitos na igreja do Senhor Jesus Cristo não conseguem olhar para a contribuição por esse prisma, por essa ótica que a igreja da Macedônia percebia. Muitos acabam não entendendo a oportunidade e o privilégio que Deus nos dá de sermos úteis nas mãos do Senhor. Paulo diz que não devemos desprezar essa graça que Deus nos concede. Precisamos enxergar o fato de Deus nos usar para manter a igreja e a obra missionária como uma honra. Mas não acaba aí a descrição da igreja da Macedônia. Veja que Paulo está escrevendo o que a igreja da Macedônia realizou para a igreja de Corinto, justamente a igreja que nós estamos vendo em Atos 18. O final do versículo 2, aí de 2 Coríntios 8,
Paulo afirma que aqueles irmãos da Macedônia evidenciaram grande riqueza de generosidade. Agora, é importante perceber a realidade econômica e financeira que é mencionada daquelas igrejas, daqueles irmãos. Paulo afirma no versículo 2 que eles estavam em meio de muita prova de tribulação. Era uma igreja sofrida, era uma igreja que estava passando por muitos problemas. E Paulo ainda menciona que eles viviam em profunda pobreza. Esta é a menção que Paulo faz no versículo de número 2. Mas mesmo assim, em profunda pobreza, evidenciam riqueza de generosidade. Eles eram pobres materialmente, mas havia uma grande riqueza espiritual naquela igreja. E Paulo fala então desta abundância de alegria e riqueza de generosidade. É espetacular o que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto aqui nesta passagem. Porque eles fizeram este sacrifício, mesmo com tanta dificuldade financeira? Porque eles entendiam que se tratava da graça de Deus ser usado no reino. O entendimento correto da Bíblia e da teologia é o que move o coração de um crente. Não é um apelo sensacionalista. O que nos move é uma teologia adequada e correta. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de conceito. E quando nós compreendemos a vontade de Deus, quando nós compreendemos como Deus percebe cada ato, cada atitude, e isto tem a força de mover o nosso coração e mover as nossas mãos na obra dele. Eles percebiam, é uma graça. Precisamos, meus irmãos, enxergar o fato de Deus nos usar desta forma, desta maneira. Alegria e generosidade é o que brotou no coração deles, porque eles entendiam que se tratava da graça de Deus. O efeito, o resultado desta teologia foi generosidade, foi prática, foi satisfação, foi prazer no Senhor. Eles manifestavam abundância de alegria em poder sustentar o apóstolo Paulo na obra. Escuta o que eu vou dizer. Boa parte da nossa alegria como crente está em ser usado por Deus. Nós não somos mais alegres porque nós não nos colocamos mais à disposição do Senhor, porque não fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, porque às vezes a nossa visão é rota, a nossa visão ela é centrada nos nossos desejos, valores, vontades, e aí nós mergulhamos em tristezas e não conseguimos experimentar da alegria espiritual que vem de Deus. O que nós estamos vendo, aquela igreja sofrida, atribulada, passando por grandes dificuldades, profunda pobreza, era alegre, era feliz, era satisfeita no Senhor, porque estava sendo usada por Deus. O versículo 3 ainda amplia a visão. Diz, meus irmãos, por incrível que pareça, está aí escrito na Bíblia, diz que eles rogavam, ou seja, eles clamavam. A palavra usada aqui é uma palavra forte. Eles estavam suplicando, pedindo de maneira enfática a honra de poder participar, a honra de poder contribuir. Não era alguém motivando eles para fazer. Eles é que estavam motivados por causa de Deus e suplicavam para que eles pudessem ser usados pelo Senhor na obra. Eles se mostravam, como o texto descreve, voluntários. Eles tinham a iniciativa de agir de modo generoso. Não estavam, meus irmãos, sendo compelidos,
não estavam meramente sendo obrigados, eles tinham uma consciência espiritual diferente. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar essas igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia não eram igrejas perfeitas. As igrejas da Macedônia perseguiram Paulo. Paulo sofreu muito naquela região. Mas Paulo faz questão de mostrar que o fruto que veio do seu ministério naquelas igrejas era um fruto verdadeiramente espiritual. Era um fruto muito bonito. Acredito que Paulo está falando das igrejas da Macedônia com muito prazer, com muito orgulho, por ver o que Deus está realizando e fazendo através deles. Eles estão clamando, pedindo para participar da assistência aos santos. Enquanto alguns talvez se escondem para não participar da assistência aos santos, estes aqui estão dando um passo à frente, dizendo: eu quero ter esse privilégio, eu quero ter essa oportunidade, por favor, deixe eu participar. Tem uma ideia que se repete aqui no texto. O texto fala sobre a graça 2 vezes. Mais uma vez, o que motiva a igreja da Macedônia era o senso de indignidade que eles tinham deles mesmos diante da honra que estavam recebendo de serem úteis na obra de Deus com os seus bens. E o texto ainda nos diz que eles chegavam a doar acima das suas posses. Que descrição, não é? Nós temos a própria igreja de Corinto sendo mencionada pelo apóstolo Paulo com pecados muito desagradáveis. Divisão. Nós temos problemas de promiscuidade na igreja de Corinto e várias coisas assim. Mas tem umas descrições de umas igrejas na Bíblia que a gente fica de boca aberta. Essa aqui é uma. Que quando você lê, você diz: isso aqui é simplesmente espetacular. Isso que a gente está vendo aqui é um fruto realmente espiritual, belo. É um grande exemplo aqui que as igrejas da Macedônia estão dando. É um paradigma, meus irmãos, para todas as igrejas e crentes. Quando a gente acha que terminou a descrição, o versículo 5 nos diz que eles não deram apenas dinheiro. O apóstolo Paulo nos diz que eles estavam dispostos a darem a si mesmos, darem a própria vida pelo reino. Estavam dispostos a ir aonde precisasse ir, fazer qualquer sacrifício que fosse, por causa primeiramente de Deus e depois por causa do povo de Deus, dos obreiros de Deus. Meus irmãos, quando nós temos um coração disposto a nos sacrificar por Deus, também teremos um coração disposto a nos sacrificar pelo reino de Deus. Também teremos um coração disposto a nos sacrificar pela igreja de Deus, pelo povo de Deus. É uma consequência do nosso desejo e disposição de fazer a obra pelo Senhor. E Paulo encerra dizendo que tudo isto se trata da vontade de Deus. Por que devemos agir como os crentes da Macedônia? A resposta é simples. Porque esta é a vontade de Deus para o crente e para a igreja. Esta é a vontade de Deus. É isto que agrada a Deus. Deixe-me te perguntar essa noite. Como você enxerga a possibilidade de ser útil nas mãos do Senhor? Será que nós não estamos nos voltando apenas para os nossos desejos, sonhos, vontades e temos esquecido que fomos criados por Deus e para Deus? Será que nós realmente estamos acreditando que seremos felizes fora da vontade de Deus? Fora do plano de Deus?
Onde está a realização de um crente? A realização de um crente está no Senhor. Não existe uma alegria maior no coração de um crente do que satisfazer a Deus. É ali onde reside o nosso prazer e a nossa satisfação. Será que nós estamos enxergando a possibilidade de ser usados por Deus, contribuir com a igreja, com a expansão do reino, como uma graça? Se você não possuir uma teologia correta, se você não tiver uma visão adequada, uma visão espiritual do ato de trabalhar para Deus, se sacrificar para Deus, doar, contribuir, você não vai fazer. Você não vai ter vontade, motivação para fazer. E é compreensível. Você tem outros valores, outros conceitos, outras ideias. O que nos motiva a entregar o nosso tempo para servir a Deus? O que nos motiva a entregar os nossos bens para que sejam usados em prol do reino de Deus? Porque muitos não contribuem, acabam até sendo um peso no reino, um peso para a igreja de Cristo. A resposta é simples. Nós acabamos de ver a descrição do apóstolo Paulo. Não conseguem enxergar a vontade de Deus como ela realmente é. A vontade de Deus não é o que você acha que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é o que eu imagino ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que a Bíblia descreve como vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos usados por Ele. A vontade de Deus é que sejamos alegres, generosos e que possamos contribuir com a obra. O que Deus espera de nós? Que sejamos instrumentos em sua mão, para que o reino desenvolva, para que mais almas perdidas sejam alcançadas, sejam salvas, que a igreja avance, a igreja progrida. O que nós não estamos enxergando para vermos a contribuição como algo tão pesado e difícil de ser feito. Em outras palavras, por que algumas pessoas têm um peso tão grande quando pensam em contribuir, quando pensam em doar tempo, doar dinheiro? O que acontece na alma de algumas pessoas? Uma pergunta importante, nós precisamos entender. Estamos percebendo que há uma carência no entendimento de que ser usado por Deus, contribuir na obra de Deus, é uma honra e que nós nem merecemos. Estamos desprezando a honra que Deus nos dá de sermos úteis na obra do Senhor. Estamos envelhecendo ano após ano. Onde estamos investindo os anos da nossa vida? Onde estamos investindo as nossas forças? Onde estamos investindo os nossos bens? Um dia seremos levados daqui. Um dia a igreja será arrebatada e tudo aqui vai ficar para os ímpios. Será que nós temos uma visão da realidade espiritual? Nós não somos dignos, nós não merecemos essa obra. Deus, meus irmãos, não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus pode manter a igreja dele sozinho. Deus pode manter seus pastores, Deus pode manter seus missionários, Deus pode manter toda a obra. Deus mantém todo o universo. Mas Ele compartilha conosco o privilégio de fazermos parte desta honra. Precisamos enxergar assim o ato de contribuir.
precisamos enxergar como uma graça. É assim que você deve perceber teologicamente. A igreja da Macedônia estava rogando pela oportunidade de contribuir, porque ela entendia que era um privilégio participar. É algo grande, é algo espiritual, e que Deus quer que façamos. Esta visão espiritual que gera no povo de Deus a alegria e a generosidade ao contribuir, gera gratidão, entende? Quando nós entendemos que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas mesmo assim, Ele se dará ao luxo de usar pessoas como eu e você, isso gera gratidão no nosso coração, prazer em nós. Paulo estava tendo que trabalhar fora, em Corinto, para manter o ministério. Mas por causa das igrejas da Macedônia, ele, por ser bem efetivo e trabalhar de tempo integral no reino de Deus, a partir de agora, estava sendo abençoado e abençoando agora a obra em Corinto. Eu fiquei pensando, e se a segunda viagem missionária de Paulo dependesse de mim? Dependesse de você que está me ouvindo aqui agora? Será que Paulo sairia pelo menos do lugar? Será que se dependesse de mim e de você, Paulo deixaria de fazer tendas para fazer a obra de Deus de modo integral? Será que se dependesse de mim e de você contribuir, será que essa igreja estava aberta? Pare para pensar na sua vida. Pare para pensar nas suas contribuições, no que você tem feito pelo reino e pela igreja. Será que se dependesse do que você contribui, doa e se sacrifica, será que a gente tinha condição de pagar a água da igreja? A luz dessa igreja? Porque às vezes a gente pode estar numa situação confortável pecaminosa, em que os outros mantêm a igreja e eu me sinto bem na igreja. A nossa igreja está tão bem. E você? Você tem participado da graça? Você tem participado desse privilégio? É importante pensar sobre isso. Será que se dependesse da minha contribuição, os missionários passariam fome? Morreriam lá no campo, precisando de remédio sem ter dinheiro, precisando fazer uma cirurgia sem poder. Será que se dependesse da sua contribuição nessa igreja, eu, minha esposa e meus filhos passariam fome? Entende? Entende a importância da gente individualizar a contribuição e perceber a minha missão, a minha função, o meu privilégio? Pense sobre a sua postura. Para onde está indo o teu dinheiro? Está investindo em coisas fúteis? Em coisas que simplesmente passarão com o tempo? Está investindo só em prazer, em lazer, em consumismo? Um coração que não se alegra em Deus é um coração inconformado e que tem que comprar, trocar, porque não se satisfaz no Senhor. E não sobra dinheiro para o reino, não sobra dinheiro para a obra. Pense sobre a graça que Deus te deu de ser participante. Paulo, meus irmãos, foi muito abençoado pelas igrejas da Macedônia. Paulo abençoou a cidade de Corinto por causa das ofertas que vieram da igreja da Macedônia. Ou seja, os coríntios não sabiam, mas a igreja da Macedônia estava abençoando eles.
Paulo funda a igreja em Corinto, mas para que aquela igreja fosse uma igreja saudável, seria preciso, meus irmãos, muito sacrifício e muita visão por parte do missionário. Aquela cidade era, como eu mencionei, uma cidade conhecida por seu comércio. As pessoas que chegavam em Corinto desejavam fazer negócios. As pessoas que visitavam a cidade pensavam em lucratividade, pensavam em se dar bem de alguma forma e de alguma maneira. Esta era a percepção de todos que visitavam a cidade de Corinto. Isso também invadiu o âmbito espiritual. E alguns líderes religiosos interesseiros chegaram a Corinto apenas com o desejo de enriquecer através da fé das pessoas. Isto que acontece nos nossos dias não é nenhuma novidade. Isso já acontecia no primeiro século e Paulo denuncia isso. Veja 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha a linguagem usada por Paulo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Algumas pessoas entenderam que a fé era um bom mercado e poderiam, inclusive, mercadejar agora a palavra, mercadejar o evangelho. E Paulo, meus irmãos, ele precisa se mostrar para aquela igreja como alguém diferente. Ele precisa se mostrar como alguém de caráter, como alguém que não estava interessado apenas nos bens de Corinto, porque todos ali pensavam desta maneira, pensavam em lucratividade. Paulo sabia que precisava agir de uma maneira tal que ele não fosse confundido com estes tais interesseiros religiosos. E o que Paulo faz? Paulo, meus irmãos, decidiu viver de uma maneira humilde. No início, ao chegar em Corinto, nós vemos Paulo com a iniciativa de fazer tendas. Depois, vemos Paulo decidido a receber das igrejas da Macedônia. Tudo isso para que Paulo não recebesse nenhum centavo de nenhuma pessoa que morava em Corinto. Paulo tomou uma decisão de que ele não receberia nada daquelas pessoas, porque ele sabia que caso ele começasse a aceitar uma oferta e qualquer dinheiro que viesse deles, ele seria comparado também aos interesseiros que estavam ali. Veja o que Paulo vai afirmar em 1 Coríntios capítulo 9. Vai para a primeira carta. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo de número 1. Será que Paulo estaria errado em não receber nada da igreja ou em receber? Veja o que ele vai dizer. 1 Coríntios 9, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Está falando da igreja que foi fundada ali. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos
e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto que ele fundou? Era direito dele ser sustentado e mantido pela igreja de Corinto. Paulo pergunta: será que eu não tenho direito de comer e beber? Eu no ministério não tenho direito de parar de trabalhar fora, como aconteceu no versículo 5 de Atos 18? Aí, a partir do versículo 7 do texto, ele vai usar alguns exemplos, algumas analogias. Primeiro ele fala do exemplo do soldado na guerra. Como um soldado pode estar na guerra e, ao mesmo tempo, trabalhar para se manter na guerra? Não é possível. Alguém tem que manter o soldado na guerra. Aí ele fala agora da agricultura, ainda no versículo 7. Quem planta uma vinha não tem direito à uva? Será que faz algum sentido? Aí ele vai para a analogia pastoril. Quem cuida de um rebanho não pode se alimentar do leite do rebanho? Todas essas perguntas são perguntas retóricas. Paulo está obrigando os irmãos a pensarem a respeito do sustento que ele tem por direito a partir do trabalho que ele realiza na igreja. A partir do versículo 8, ele passa a falar da lei de Moisés. Ele vai para o Antigo Testamento. Ele afirma que a lei de Moisés já decretava, como um ato de crueldade, atar a boca do boi enquanto o boi pisava o trigo, deixar o boi com fome enquanto o boi trabalha. A lei dizia que deveria deixar o boi comer enquanto trabalhava. Aí Paulo faz uma pergunta cômica, irônica para a igreja de Corinto. Será que é com boi que Deus está preocupado? Ou é com as pessoas que se dedicam e trabalham e servem para ele com afinco e com amor? No versículo 10 ele fala que o que lavra precisa ter a esperança de colher. O que pisa o trigo precisa ter a esperança de um dia comer desse trigo, da sua própria parte. Aí ele no versículo 11 nos diz: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Vocês acham isso um muito? O que Paulo está perguntando aqui?
Será que um missionário, um pastor, que abençoa a vida das pessoas, que prega um evangelho fiel, capaz de salvar almas, capaz de edificar, fortalecer, trazer saúde a uma igreja, abençoar vidas, reestruturando famílias, casamentos, que luta pela causa do evangelho em um mundo de trevas, perdido, será muito que eles recolham bens materiais depois de semear tantas coisas espirituais? Mais uma vez ele faz uma pergunta retórica. A resposta, certamente, de Paulo é lógico que não. Os que dizem que um servo do Senhor não trabalha por semear coisas espirituais, que deveria era ir trabalhar como qualquer outra pessoa, e a gente acaba ouvindo esse tipo de coisa no decorrer da vida, não entendeu nada do valor das coisas espirituais, não valoriza as coisas espirituais. Pensa as coisas espirituais como irrisórias, banais, desvaloriza completamente as coisas espirituais, ou só vai valorizar quando realmente precisa, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento de uma possessão demoníaca. Aí vai valorizar as coisas espirituais. Quando nós valorizamos as coisas espirituais, que é o que deveria ser normal na vida de um crente, Paulo pergunta: será muito abençoar com bens materiais quem te abençoa de maneira espiritual? Pergunte ao seu próprio coração, diante da sua visão, diante da sua percepção de igreja, ministério, obra missionária. Deixa Deus falar ao teu coração, deixa Deus confrontar tua postura até aqui. Quando nós não valorizamos as coisas espirituais, nós não temos nenhuma motivação para abençoar alguém com bens materiais. Veja como Paulo encerra, versículos 13 e 14, essa sessão. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo usa aqui, meus irmãos, o contexto do Antigo Testamento. Ele nos lembra dos sacerdotes levitas que eram mantidos pelo templo. Eles serviam ao povo de Israel e do altar tiravam o seu sustento. Isso era o pensamento comum em Israel. Era o pensamento natural. E o versículo 14, meus irmãos, é uma conclusão fortíssima. Diz o texto: Deus ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Não perca do texto a palavra ordenou, é uma ordem. Deus ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É uma ordem do Senhor. Para quem entende que os pastores não podem receber da igreja, e existem grupos nos nossos dias, existem até crentes nos nossos dias, infectados por pensamentos não bíblicos, e que acabam questionando até a possibilidade de um pastor ser remunerado em uma igreja, ou coisas do tipo, isso não deveria haver, e coisas assim, não lê a Bíblia. Por que uma igreja mantém um pastor? Porque Deus ordenou. Não é opção para a igreja, não. A gente vai manter se a gente quiser. Não. É uma igreja de Deus? É. Tem uma ordem para a igreja. Vocês precisam manter aqueles que trabalham na igreja e vivem do evangelho. É assim. Igrejas sérias já entendem isso há muito tempo. Igrejas sérias já vivem assim há muito tempo.
Mas existe esse tipo de pensamento aí surgindo, e vez por outra nós escutamos esses ventos de doutrina soprando, e que a gente precisa mostrar, isso não é bíblico. Esse tipo de pensamento é contrário à vontade de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreve na carta pastoral. O apóstolo Paulo escreve 3 cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ele escreve uma carta que diz respeito à igreja, responsabilidades da igreja com o pastor, e responsabilidades do pastor com a igreja. Por isso que é chamado de cartas pastorais. Veja 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu quero que você note a analogia desse texto com o texto de Corinto que a gente acabou de ler. Preste atenção. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Já viu isso? E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Já viu isso? O mesmo argumento, Paulo se utiliza agora dentro de uma outra epístola, a epístola a Timóteo. O que nós temos? Devem ser considerados merecedores de salários dobrados os presbíteros que presidem e se afadigam na palavra. A igreja deve remunerar bem bons pastores. É o que o texto está dizendo, os presbíteros. Então, quem pensa que um presbítero, um pastor, nem deveria ser remunerado, a Bíblia diz, o pensamento não é que ele deve ser remunerado, é que ele deve ser remunerado bem. Esse é o pensamento bíblico. Então, como Paulo coloca aqui, se ele faz o trabalho que deve ser feito. Perceba que Paulo vai usar a analogia do boi, que estava na lei de Moisés, e traz a mesma conclusão do trabalhador ser digno do seu salário que a gente acabou de estudar. Então, é uma ordem de Deus para a igreja, a manutenção de pastores, contribuirmos e mantermos missionários. Por que nós fazemos isso? Porque, pastor, temos momentos missionários para que a gente possa levantar valores e enviar mensalmente para eles. Porque nós somos uma igreja generosa. Não, porque é uma ordem. Nós estamos cumprindo a ordem de Deus. Nós podemos sim ser generosos, graças a Deus por isso. As igrejas da Macedônia são ricas em generosidade, amém por isso. Mas nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer que nós façamos. Cada membro deve se ver como instrumento de bênção para o reino ao contribuir. É um favor que nós não merecemos. Manter o reino, manter a igreja é graça. Apesar de ser uma ordem, por algumas razões o missionário ou o pastor pode resolver abrir mão deste direito. É uma decisão estratégica do missionário ou do pastor, uma decisão individual de não querer receber daquela igreja ou daqueles irmãos. Se ele perceber que ser remunerado pela igreja é algo que traz desvantagens para o crescimento do reino, que confunde as pessoas a ponto de acharem que ele pode ser um líder interesseiro, leviano, ele tem o direito, então, de abrir mão deste benefício. É uma decisão do pastor, é uma decisão do missionário. Veja que Paulo vai mais uma vez escrever para a igreja de Corinto e vai explicar isso e citar, inclusive, a igreja da Macedônia novamente. 2 Coríntios, capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 7, que ele tomou uma decisão de viver de modo humilde entre aqueles irmãos de Corinto. Nós temos irmãos da Macedônia em grande e profunda pobreza, ajudando uma cidade rica, que é a cidade de Corinto. Aqueles irmãos provavelmente tinham uma condição bem maior do que a condição das igrejas da Acaia. E mesmo assim, Paulo disse: eu estou entre pessoas com uma certa condição, mas eu prefiro passar dificuldades. Eu prefiro viver humildemente. Paulo vai dizer aí no versículo 8: eu passei entre vós por privações. O apóstolo Paulo decidiu que não receberia nada daquela igreja, nenhum centavo de alguém de Corinto. E ele vai nos dizer no versículo 7, será que eu pequei contra vocês, porque eu tomei essa decisão de me rebaixar e elevá-los? Ele afirma, meus irmãos, que anunciou o evangelho de graça para as pessoas em Corinto. Quem manteve o apóstolo Paulo? Primeiramente ele mesmo, fazendo tendas, e depois as igrejas da Macedônia, que enviavam e mantinham aí o apóstolo lá em Corinto. Outras igrejas estavam mantendo o apóstolo. Note no versículo 8, despojei outras igrejas, recebendo salário para poder servir em Corinto. O versículo 9 mostra que as outras igrejas se tratam das igrejas da Macedônia, que ele já mencionou, que ele já ensinou para a própria igreja de Corinto. Por que Paulo fez isso? Versículo 10, ele afirma que a verdade de Cristo estava nele. E esse ponto é importantíssimo. O apóstolo Paulo queria deixar muito claro que a verdade de Cristo estava nele, de que ele pregava o verdadeiro evangelho, de que ele não estava pregando por interesse, de que ele não chegou naquela cidade como os outros líderes querendo apenas lucrar, querendo apenas se dar bem, e ele então faz questão de dizer, a verdade de Cristo está em mim, por isso eu tenho uma postura diferente. Ele decidiu mostrar para aquela igreja que ele era um verdadeiro servo do Senhor. Aquela cidade não conhecia um homem abnegado assim. Aquela cidade não estava preparada para o apóstolo Paulo. Aquela cidade não conhecia um homem capaz de se sacrificar dessa forma.
E o apóstolo Paulo entendeu que era exatamente daquilo que eles precisavam. Eles precisavam ser chocados por um testemunho que eles entendiam que não era capaz na vida de uma pessoa. Numa cidade interesseira, numa cidade cheia de gananciosos, ele pergunta, o apóstolo Paulo, no versículo 11, será que eu fiz isso porque eu não vos amo? Será que eu não dei a oportunidade para vocês de me manter porque eu não amo a igreja de Corinto? Interessante pensar sobre isso. Privar a igreja de abençoar o pastor ou o missionário poderia soar como falta de amor por parte do missionário. O missionário, não, eu não vou permitir que vocês me sustentem. E o apóstolo Paulo disse, não é porque eu não vos amo, porque poderia soar isso. E o apóstolo Paulo disse, não é isso. Tem aqui um propósito maior, tem uma questão relacionada ao reino. E os versículos 12 e 13 mostram que essa atitude de Paulo é para que ele não fosse confundido com os picaretas de Corinto que existia naquela época. Paulo abriu mão do seu direito por amor ao reino. Paulo, meus irmãos, é espetacular no livro de Atos. Ele nos dá um exemplo fantástico, justamente porque ele está disposto a pagar qualquer preço que for necessário para que o reino cresça, para que o reino desenvolva. Lembra que é este Paulo que vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É para passar fome, a gente passa. Então, não sou levado pela ganância, eu não sou levado pelo dinheiro. Nós temos aqui os dois lados da moeda aparecendo. Por um lado, a igreja da Macedônia. Silas e Timóteo chegam e trazem alívio para o apóstolo Paulo. Bálsamo para a vida do apóstolo. Faz com que o apóstolo pare de trabalhar fora. Não gaste suas energias naquilo que não era o reino, não era necessário. Vimos que a igreja da Macedônia se sacrificou muito para abençoar os irmãos, pastores, missionários. Por outro lado, os missionários e pastores, quando for preciso, devem ter essa mesma disposição do apóstolo Paulo. Deve ter visão de reino. Precisam entender que antes de mim, o que importa é o reino. Se é preciso pagar um preço para que o reino de Cristo cresça e aconteça, precisamos estar dispostos a fazer isso. Membros e líderes, juntos, se sacrificando pela obra do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro espírito do Evangelho. É assim que o apóstolo Paulo vai fundar a igreja de Corinto e vai instruir a igreja de Corinto sobre ter uma outra visão a respeito de sustento, dinheiro, para uma cidade completamente voltada para economia, finanças, interesses. Paulo diz, eu não quero nada, pode ficar com tudo. Fica com o dinheiro de vocês que eu prego de graça. E tu vai sobreviver com o meu trabalho. Não tem problema. Eu não quero o dinheiro dessa cidade, eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero que vocês entreguem a vida a Cristo. Eu quero que vocês sejam salvos. Uma cidade completamente idólatra do consumismo. Paulo sabia exatamente onde ele precisava atacar, o que ele precisava fazer, e ele estava disposto a fazer isso. Irmãos, igrejas generosas e dispostas a ir até a última consequência para manter o reino, é o que nós vemos. Se não fosse as igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo não teria conseguido fazer a obra que ele realizou.
ele teria que continuar fazendo tendas e dividir o seu tempo para fazer a obra e fazer as coisas acontecer. Ele não teria conseguido fundar, provavelmente, a igreja em Corinto. Por isso, este coração da Macedônia é tão importante ser o coração das igrejas da atualidade. Pastores e missionários dispostos a qualquer sacrifício para ver a igreja de Cristo crescer e não ser confundida. Numa sociedade onde todo mundo espera se dar bem, numa sociedade onde as pessoas são medidas pelo que têm, pelos seus bens, mostrar que os bens, eles estão abaixo dos valores do reino, é um grande testemunho. Isso você faz como membro, quando você prioriza o reino com suas contribuições. E os líderes fazem também, quando evidenciam e mostram que não estão trabalhando só por dinheiro, que fazem aquilo por Deus, pela causa do Senhor. E isto, meus irmãos, é o impacto que a sociedade precisa. A igreja foi fundada. Muitas lutas e dificuldades, quando você lê 1 e 2 Coríntios. Mas o apóstolo Paulo ensinou uma grande lição com a sua vida para aquela igreja. E as igrejas da Macedônia marcaram a igreja de Corinto. Que Deus possa também nos abençoar. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui essa noite diante do Senhor para te pedir perdão por nossos corações apegados, presos aos bens, ao consumismo, preso aos nossos valores, amores, desejos, ao nosso próprio bem-estar, enquanto o teu reino às vezes está à míngua e não notamos nem nos importamos. Estamos aqui para pedir perdão por deixar outros sustentarem a igreja enquanto eu só aproveito, sem me preocupar em também participar dessa graça, em também, ó Deus, ser um privilegiado por fazer parte da obra. Ó Deus, nos dá visão espiritual para que possamos impactar nossa sociedade, transformar a realidade ao nosso redor, onde nós temos crentes abnegados, generosos e alegres por fazerem a tua vontade. Tira, ó Deus, do coração de qualquer irmão que está aqui essa noite o peso, o fardo de contribuir. Aqueles que não têm contribuído, não têm participado desta graça, perdoa-os. Que o Senhor possa agir na vida deles com graça, abençoando-os. E que o teu Espírito Santo fale profundamente aos seus corações essa noite. Porque temos sido tão abençoados pelo Senhor, que somos indesculpáveis em não fazer a tua obra, em não participar do reino, em valorizar qualquer outra coisa, menos a tua igreja, o teu povo, o teu reino. Ó Deus, traz o quebrantamento que precisamos e pedimos ao Senhor que no coração do pastor da igreja, dos missionários que mantemos, dos pastores da nossa região, não haja, ó Deus, esse espírito voltado e apegado às finanças. Que possamos, ó Deus, receber das tuas mãos aquilo que o Senhor quer nos dar e abençoar. Que o Senhor possa usar a igreja para abençoar os teus servos e o teu povo. Mas, ó Deus, que o nosso coração seja sempre satisfeito, disposto inclusive a passar por privações, se for necessário. Nos dê essa força espiritual, essa coragem, para seguirmos exemplos belíssimos das igrejas da Macedônia
e do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, amém. Teremos o pós-lúdio.